Chegamos com o podcast Carneiro e Mafuz nessa segunda-feira, dia 10 de novembro de 2026. Eu sou Fernando Rudinick, estou com Carneiro Neto, hoje num sobretom de azul, e Augusto Mafuz, com a jaqueta de motoqueiro de Augusto Mafuz. Estamos aí na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Curitiba venceu ontem, o Paysandu está a um passo de ser campeão. O Atlético também venceu no sábado, Volta Redonda, está muito perto da vaga, depende só de si para voltar à elite do futebol brasileiro. Antes, então, da gente começar a nossa discussão semanal aqui no YouTube do 12 Esportes, deixo aquele recado para você que está nos assistindo. Se inscreva no canal se não for inscrito, deixe a sua curtida, o seu joinha aqui no nosso programa e compartilhe, claro, o Carneiro e Mafuz para todo mundo que você conhece. Diga, Mafuz. Você vê o que é a rivalidade. Ontem pela manhã, eu fui num açougue do Makoski, e estava lá esperando a minha vez, veio um torcedor do Curitiba nervoso. Eu disse, mas por que você está nervoso? Não, que o Atlético ganhou ontem e já ficou 2 pontos de diferença do Curitiba. Mas o Curitiba vai se classificar, vai ser campeão no Brasil. Mas será? E será que o Atlético não nos passa? É interessante a rivalidade ainda, né? Quer dizer, desperta esse sentimento de preocupação com o time já praticamente classificado. É verdade. Vou pedir para o Júnior colocar na tela a tabela de classificação, a gente fala um pouquinho. O Atlético, para passar o Curitiba, não tem mais condições, porque o Curitiba tem 2 jogos, entre aspas, tranquilo, né? O próximo é o Atlético em casa, vencendo é campeão, empatando ele já tem o acesso. E ontem, Carneiro Neto, o Curitiba teve um jogo bem tranquilo contra o Paysandu, ainda tomou um gol no segundo tempo, mas fez o que precisava fazer, né? Olha, é aquilo que nós estamos falando desde o começo do Campeonato Brasileiro da Série B. É um torneio tecnicamente sofrível. Os nossos próprios times que estão na frente, o Curitiba e o Atlético, não chegam a empolgar propriamente pelo brilho técnico. Eles estão, evidentemente, tirando proveito da fragilidade dos adversários. E foi isso que o Curitiba confirmou, mais uma vez, como grande visitante. A característica de jogo do técnico Moza dá ao Curitiba muita vantagem, porque ele é muito forte defensivamente, conta com um sistema muito bem montado, com a liderança do Jaci e do Maicon, meio de campo muito trabalhador, né? Com o Alisson, o Josué e o Sebastião Gomes. E o Curitiba tem o problema do ataque. E eis que ontem o ataque finalmente ressuscitou. Depois de um mês, o Dalla Torre fez um gol, aliás, um belo gol, e depois também o Yuri Castilho fez o gol. E o Curitiba administrou. O Paysandu, um time descaracterizado, desmontado, já rebaixado, então é muito... Torcida querendo que entregasse. É uma conversa... Bom, esse negócio de torcedor, né? Eu respeito, mas dá uma... né? O meu time tem que ganhar, mas o meu rival tem que perder. É aquele velho ditado espanhol, né? Não basta eu ser vitorioso, meu vizinho tem que ser derrotado. Isso é um fanatismo bobo para mim. Uhum. Mas eu aceito, como é esse caso do Paysandu, um episódio lamentável, né? Para prejudicar o tal do Clube do Remo, que é o concorrente dele. Pois bem, o que importa é que o Curitiba abriu definitivamente as portas para a Série A do Campeonato Brasileiro, já deve ter que se preparar, e o mesmo se aplica ao Atlético se ele ganhar da Ferroviária no final de semana, porque o tal do Campeonato Brasileiro da Série A começa daqui 2 meses, 28 de janeiro, portanto não dá, um pouco mais de 2 meses, não dá muito tempo para você organizar um outro time ou a manter a base, evidentemente, e tentar reforçar para a outra divisão, que também não é uma coisa do outro mundo, mas é uma Série A, então tem que se preparar. E é evidente que o Curitiba também vai preparar o salão para uma grande festa, porque ele vai decidir, né, a sua classificação e o título dentro do seu estádio. Nada melhor do que preparar um salão para uma grande festa. Mafuz, a gente aqui no podcast vem comentando há muito tempo que essa campanha ela é reflexo, né, de um trabalho muito bem feito ali do Moza. O ataque, como o Carneiro citou, não é bom, né? Ontem
os atacantes fizeram gols. E eu tenho um dado aqui interessante, ó. Nesse ano, o Coritiba marcou 59 gols nesse ano, apenas. Só 30 foram de atacantes. Na Série B, 18 gols marcados por atacantes, de 37 ao todo. Então é menos da metade. Mas isso tudo fica escondido, né? Atrás dessa boa campanha, do título que está vindo por aí. Eu entendo que é consequência do trabalho da SAF. Quer dizer, primeiro reestruturou o Coritiba, porque o Coritiba estava estragado. Ninguém tem noção do que o Coritiba estava. Só quem estava lá, quem saiu e quem entrou. Depois, a posição intransigente do investidor, da Tricorp, de fazer com que o planejamento fosse obedecido, não se submetesse à pressão da torcida. A torcida do Coritiba e, claro, como autor de tudo praticamente dentro de campo, foi realmente o Moser. O Moser foi muito inteligente. O Moser, ele não renunciou aos seus princípios como técnico, nem nos maiores momentos de pressão, e ele é o responsável pelo sucesso do campo. Mas a classificação e o possível título do Coritiba, que pouco também vai somar na sua história, que título de segunda divisão é a prova de uma decadência, que é segunda divisão. O Moser foi importante e é o grande homem, aliás, do futebol paranaense nesta temporada. E será que a SAF já conversou com o Moser para a permanência dele no comando do Coritiba? Pois eu não estou sabendo. Olha, pelo que eu sei, o objetivo do Moser é ficar aqui no ano que vem. Curitiba também tem interesse, então eles vão chegar a um consenso, apesar de que, como vocês disseram na semana passada, a família do Moser ficou muito chateada assim, com a pressão, com críticas excessivas. Isso é uma coisa que realmente o tratamento que deram para o Moser, um segmento da torcida. Se dependesse da família, eles já não ficariam aqui. Mas o Moser quer ficar, tem gente até de ex-diretores que fizeram campanha contra o Moser. Então, o Moser, existe uma mágoa no Moser e na sua família, mas de qualquer maneira, haverá uma conversa e aí vai para o campo profissional para ver se resolve. Sim, mas vai ficar, ele veja bem, eu estou falando da instituição Coritiba Futebol Clube, da SAF, porque se eles perderem o Moser, eles vão ter um pepino, porque não existe no mercado um técnico do nível do Moser, com conhecimento do elenco que ele montou e remontou durante a temporada. Então é bom chamar atenção, porque, né, torcida é uma coisa e realidade futebolística do mecanismo moderno do futebol é outra, completamente diferente. Não dá para misturar. Tem lá os caras que vai, tem os que protestam. Tudo bem, eles pagam ingresso para fazer isso. É que nem ir num circo, ir num teatro, né? Agora, o profissional, ele tem que estar acima de tudo isso. Eu entenderia se o Moser recebesse uma proposta, por exemplo, de fora e fosse. Eu entenderia. Mas me preocupa o clube que vai subir para a Série A e precisa se programar já. Não tem muito tempo. Porque esse time nem como base serve. Eu quero saber de vocês. Não tem lateral, zagueiro só tem o Jaci e o meio-campo é tudo quebrador de bola. É jogador de segunda divisão. E o ataque é zero. Olha, eu não sou tão rigoroso como o Mafuz na análise. Eu acho o Alex Silva um bom ala. E acho que o Maicon mais uma temporada vai, e acho muito bom o meio de campo. O Josué é um jogador acima da média, inclusive, no plano individual. É evidente que o Coritiba vai ter que contratar reforço. Acho que um primeiro volante de saída e, no mínimo, 3 ou 4 atacantes. Tem o Lucas Ronier, que para mim ainda é uma interrogação. O Lucas Ronier é uma promessa, é um jogador com talento, mas ele precisa confirmar mais isso, e nada melhor do que uma Série A.
mas que a diretoria do Curitiba terá um grande trabalho, terá. Ô Carneiro, no futebol, você que com décadas e décadas de experiência, o Mozart, ele nunca comandou um clube numa temporada de Série A. Ele teve um jogo como interino pelo Curitiba, numa Série A, venceu. Isso foi em 2023. Ele só comandou times em Série B do Campeonato Brasileiro. Você acha que, mudando de patamar, de nível de competição, ele pode sentir alguma diferença? Não, ou como não. é futebol, Ao contrário. ele... Não. Profissionalmente, não. O Mozart está preparado para a Série A. Até porque o futebol brasileiro não dispõe de treinadores. Por exemplo, se dizia, não, mas vamos contratar um figurão. Nem figurão o Brasil tem mais. Os Oswaldo de Oliveira e o Leão, outro dia, falaram um monte de bobagem em relação ao Ancelotti. E vejam os figurões que sobraram aí, o Mano Menezes, Exato. o Vanderlei Luxemburgo, Wagner Mancini. Dorival Júnior, ainda trabalhando no Corinthians. Então eu acho que nós temos que prestigiar, principalmente por ser nosso aqui, Exato. treinador paranaense. Eu acho que está na hora de nós também valorizarmos esse aspecto. O estilo do Mozart na primeira divisão vai dar sucesso, vai ser sucesso. Se ele tiver peças mais Não, qualificadas no ataque também... É o estilo dele, de retaguarda, de precaução, porque, espera aí, Curitiba está voltando como um time secundário, Uhum. entendeu? Diferente do Atlético, que o Atlético, se subir, ele já tem uma história recente de Série A. O Curitiba não. Curitiba vai entrar como voltou o Ceará, entendeu? Juventude, esses times. Então vai ser bom para o Mozart e bom para o Curitiba. Agora, por falar em Curitiba, nós prometemos no programa passado uma lembrança do centenário, né? Exatamente. Estaria comemorando o presidente Evangelino Neves no dia de ontem, né? Vamos pedir até para o Júnior colocar na tela ali umas fotos que está no seu livro, né? Que você escreveu, Carneiro. Olha aí, ó. Olha ali é você. Aí é o seguinte, o Curitiba foi campeão de 1968, lá na Vila Capanema, no jogo com o Atlético, famoso, né? Gol do Paulo Vecchio. Gol do Paulo Vecchio. E que o seu Arnaldo César Coelho meteu-lhe a mão no Atlético naquele jogo. E o Curitiba foi campeão. Daí eu trabalhava na Tribuna do Paraná, que está ali. Curitiba é campeão. Eu era da Rádio Guairacá e da Tribuna do Paraná, do grupo do governador Paulo Pimentel. Daí eu escrevi o artigo, depois da transmissão na rádio, peguei a tribuna impressa, como eu era amigo pessoal do Evangelino Neves, que era meu vizinho até ali no bairro, né? O Mafuz também morava na Rua Almirante Tamandaré, no entorno, Sicupira, todo mundo morava meio perto. Então o Evangelino Neves está recebendo de mim a tribuna e estão sentados ali o Armando Neme e o Paulo Valente, que eram dirigentes do Coxa. Muito bem. E a gente deixou uma pergunta no ar no último podcast, que foi se o estádio, hoje, Major Antônio Couto Pereira, deveria ter o nome alterado para Evangelino da Costa Neves, como uma homenagem aí, agora que seria o centenário, né, do Evangelino, e ficou aberto se vocês concordam. Eu quero falar, ou não. eu concordo. Aliás, não é de hoje. Eu já escrevi, certa ocasião, que o nome do estádio definitivo teria que ser Evangelino Costa Neves. Porque você vai escrever a história do Curitiba, ela passa toda, porque nunca o Curitiba teve um nome com uma vinculação assim, em razão do trabalho dele, do dirigente, e do que o dirigente trouxe para o Curitiba. E o Evangelino fez o Curitiba, entendeu? Diferente do Atlético. Joaquim Américo deu o imóvel e lá construiu o estádio. Uhum. Mas o Evangelino, eu entendo que essa campanha deveria ela se estender para a torcida, atingir conselheiros e ser dado o nome de Evangelino da Costa Neves ao estádio do Curitiba. Você acha, Carneiro, que é uma homenagem justa? Olha, eu, por princípio, eu sou contra mudar nomes, sabe?
Quando você dá o nome para uma praça, para uma avenida, para uma rua, ela está consagrada. Você não pode simplesmente desprestigiar o homenageado e colocar outro nome. No caso do Coritiba, em especial, havia uma certa justificativa pelo fato do Belfort Duarte não ser do Coritiba, não ter nenhum vínculo com o clube. Ele era do América, do Rio de Janeiro, uma figura ilustre, jogador disciplinado, né? Criou-se depois, em sua homenagem, o troféu Belfort Duarte. Aí mudou para Antônio Couto Pereira com a ajuda do Evangelino Neves. Também era uma homenagem, daí sim, do ex-presidente. Mas ali era uma briga política já. Sim, mas não adianta a gente não foi uma detalhe. espontaneidade. Não, foi. É Não. que o Arion Cornelsen, na época, estava rompido com o Exato. Evangelino Neves e teria interesse em colocar o nome dele no estádio. Então havia isso aí que o Mafuz mencionou. Mas eu, sinceramente, eu acho justo, claro, se colocar Evangelino Neves, tem meu apoio, evidentemente. Mas como mudaram de Joaquim América, eu acho ruim e eu não mudaria. Assim, por minha opinião, mantém, continua o Couto Pereira. Faz uma estátua para o Evangelino, se não existe ainda, não tem uma estátua do Evangelino Não lá? sei, eu acho Não. que tinha que chamar Estádio Antônio Couto Pereira. Ele fez o estádio. Não, quem fez foi o Evangelino. O Evangelino. Você falou Mas Couto você falou Pereira. Não, Couto Pereira. desculpe. Evangelino na Costa Neves. Como que era o Evangelino no convívio com Nossa vocês no Senhora. trabalho? Era uma pessoa especial, né? Eu briguei algumas vezes Sim, com que ele. queria te mas bater algumas vezes. Uma vez só ele correu atrás, mas... A gente já contou. O Mafuz meteu o pau no Evangelino na tribuna, e daí o Evangelino disse que ia matar o Mafuz também. Aham. Mais um. Daí, ele tá lá no estádio, o Evangelino Eu fazia dentro do campo. cobertura pro Curitiba. Era um treino matinal. E estava o Evangelino, o Hélio Alves, Almir de Almeida, enfim, a comissão técnica do coach, o professor Loyola, preparador físico, desembargador Antônio Loyola. E daí, daqui a pouquinho aparece o Mafuz. O Evangelino, quem é aquele? É o Mafuz. Ele não enxergava direito, ele correu atrás do Mafuz. O Mafuz veio de correr para a rua Mauá e ir embora com o gravadorzão dele. Não, subiu a arquibancada da Mauá antiga. O Evangelino foi atrás. Aí ficou tudo, parou o treino. Hidalgo, Zé Roberto, Aladim, todos os craques, Dreyer, Oberdan. Olá. Será que o chinês pega o Mafuz? E ficou quase uma aposta ali embaixo, né? Daí o Evangelino subia e o Mafuz subindo também. Só que uma hora lá o Evangelino cansou, deu uma cansada e sentou. O Evangelino sentou, aí o Mafuz senta também e olha e diz: ô chinês, não vai morrer agora aqui que os coxas me matam. Depois eu vim para... Eu fui para Rádio Guaracá, que tinha o programa do meio-dia, e o Evangelino foi atrás de mim. E me convidou e fomos almoçar na Churrascaria São João, ali perto da Gazeta do Povo. Uhum. Agora, o Evangelino Neves era uma pessoa muito inteligente, muito preparada, Muito querida profissionalmente, pessoa, é. e ele era muito educado. Claro, ele ficava nervoso, brabo, batia na mesa, tinha lá as situações dele, principalmente em relação a jogadores, Sim. a funcionários do clube. Mas em relação à mídia, à imprensa, ele era basicamente educado. Aham. Ele nunca foi desrespeitoso, e tampouco com a torcida. Ele tinha um carinho pela torcida enorme. Vou pedir para o Júnior passar as outras fotos que tem ali do Evangelino. Tem mais uma foto ali, ó, aí com a taça, né? Aí o Campeonato A taça do Brasileiro de campeonato. 85. Exatamente. E atrás está o Sarti, que era o massagista. Aham. E, assim, o título brasileiro, obviamente, que até hoje é a maior conquista da história do Curitiba. Mas o Curitiba chegou naquele ano, ninguém esperava que seria campeão, né? Como que era o Evangelino nessa montagem de elenco? Você acha que naquele ano ele já estava imaginando coisas maiores? Não estava. Não? Pelo contrário, o Curitiba estava numa situação financeira difícil. Ele contou com a ajuda de dois amigos pessoais dele, financeiramente, e também aconselhando. O Osni Pacheco, que depois foi diretor de futebol do Atlético, e o Valdomiro Perini, que era do Pinheiros. Ambos, por amizade, ajudaram muito o Evangelino na montagem do time. Claro que na hora da foto só apareceram os coxas, propriamente ditos. Aham. Muito bem, mas é legal relembrar isso aí, né? E agora com o que seria o centenário, né, do Evangelino, comemorando essa data Essa aí. foto é maravilhosa. Ele, É. Andrade, Krieger, Krieger. o médico do João Carlos Vialli, Evangelino, o Damiani e o Sarti. Lá no canto, o Rafael, super goleiro. E nesse canto, o Frega, O Frega. O Jairo aqui, o Frega. Vê que maravilha. Né? Geraldo, Título brasileiro. Gomes, que Merecido. foi o grande zagueiro da Aham. campanha.
nem sei onde anda o Gomes. O elenco acabou se tornando muito forte. Encaixou. Encaixou, E o Enio Andrade, né? entendeu? Sim, com certeza. Bom, vamos mudar de assunto então, vamos falar um pouquinho do Atlético aqui no... Pouquinho? Um pouquinho, né? O Um time... pouquinho. Isso aí me lembra uma piada do... É que eu não sei contar a piada. Porque você sabe, do, Mafuz? como é que se diz? Do Ari Barroso, quando ele, no Festival de Calouros do programa dele, da Rádio Tupi, ele chama uma nordestina para cantar samba. Um sambinha. Aí disseram um sambinha, que era a aquarela do Brasil. Mas falar do Atlético um pouquinho, o Atlético agora que vai se classificar. Mas você sabe que a nossa audiência, ela pede um equilíbrio, né? Mas eu sei, mas não um pouquinho. Não, Esse vamos falar termo bastante. um pouquinho diminui. Vamos falar bastante, então, do Atlético Então, vamos Paranaense aqui. Vitória por 2-0 sobre o Volta Redonda, deixa o Furacão com a chance de conquistar o acesso na próxima rodada já. Isso vai acontecer se o Atlético vencer a Ferroviária fora de casa. E aí, 2 resultados. O Remo precisa perder do Avaí, o jogo que é sábado, 4h30. Então o Atlético vai saber antes esse resultado. E um empate entre Novo Horizontino e Goiás. É um confronto direto aí dos times que estão brigando. Então o Atlético já pode conseguir o acesso antecipado se tiver essa combinação de resultados. Mas vocês estavam me dizendo aqui que, antes do programa, que a vitória sobre o Volta Redonda, né, não veio com o Atlético jogando tão bem assim. Eu não, Carneiro não, eu falei, e foi, dentro do meu ponto de vista, foi uma vitória meio na obrigação, na camisa. O time não jogou bem, né? Teve alguns momentos excelentes, mas, de forma geral, teve um futebol irregular. Tudo porque o técnico Odair Helma não queria correr risco de não fazer gol e de cuidar. Então, ele fez um time extremamente ofensivo para atacar e pressionar o Volta Redonda. Andou sofrendo no primeiro tempo. No segundo, dominou. E o Volta Redonda teve o gol anulado ainda, né? Mas gol bem anulado. Bem anulado, mas... Mas o detalhe é que o Atlético Paranaense teve dificuldade, porque o Volta Redonda surpreendeu. Um time tecnicamente mediano acabou jogando bem. O Volta Redonda luta, né, contra o rebaixamento também. Sim. E ele teve um bom comportamento, eu diria, sabe? O Volta Redonda. E o Atlético dentro das suas limitações, daquela condição que o Odair Helma tirou o máximo desse grupo de jogadores e está tirando. Então eu não espero do Atlético grandes Mais exibições. do que isso. Né? Agora, tem uma camisa que pesa, uma torcida maravilhosa, que lotou a Arena da Baixada novamente. E a gente fica nessa expectativa, porque a Ferroviária da Araraquara, a próxima adversária, é uma equipe fraca também, tecnicamente. É no nível do... Mesma coisa. É. Então eu acho que né, o Atlético tem que ir lá e ganhar. Não dá mais. Não tem mais. Um time que vai em Montevidéu e mete 3-1 no Nacional, que ganha 2 Sul-Americanas, ganha a Copa do Brasil, ganha o Campeonato Brasileiro. Pô, vai deixar de subir com Ferroviária de Araraquara? Não dá, né? Então eu não estou exigindo. Eu penso assim também. O humor da gente Exato. de Série B meio que já lotou. Lotou. Né? Estamos no limite. Exatamente, porque se o Atlético não subir, eu acho que sobe, tem 80% de chances agora. Nós vamos tirar um ano sabático. Eu estava brincando, né, com vocês. Mas eu não estou brincando. Eu vou tirar um ano sabático. A Série B, mais uma temporada, é duro. Mas eu não estou brincando. Se o Atlético não subir, eu... Mas é que tem o Coxa Vou dar um na A daí. descanso. O Coxa já está na A. Pelo menos quando tem um na Série A, você amortiza. Pois é, mais um ano. O ano passado, por exemplo, o Curitiba estava na B, a gente acompanhava e tal, mas tinha um Atlético na A. De repente, inverte-se o processo na próxima temporada. Eu espero que a dupla Atletiba Porque suba. você sabe por quê? O Atlético é diferente do Curitiba. Do Atlético, se ele não subir, vai acontecer tudo a mesma coisa outra vez. Porque não vai mudar nada, não acontece nada. Se o Atlético não subir, não vai acontecer absolutamente nada dentro da vida do Atlético. Esse que é o problema, por isso que tem que subir. Tem que subir. Bom, então... E esse jogo da Ferroviária não é fácil aí. Não é Embora fácil. tenha que ganhar, não é fácil, porque a Ferroviária, com o Tá ameaçada, tá né? ameaçada.
Ela depende desse jogo. O Atlético hoje está em segundo. Vou pedir para o Júnior colocar de volta a tabela de classificação na tela. Mas a Chapecoense ainda joga hoje, então a gente não está considerando. Pode perder uma posição. Mas mesmo assim, o Atlético. Ele vai hoje, como terceiro. Lá. Tem 59 pontos. Tem a diferença do número de vitórias, que é bem importante. São 17 vitórias. O Remo tem 15. A Chapecoense passando vai para 61 pontos e vai para 18 vitórias. Mas o Atlético ficaria na terceira colocação. Mas aí tá um bolo, hein? Tá um Me bolo, diga só uma coisa. Uma pergunta que o próprio torcedor do Atlético está fazendo e é uma dúvida que eu tenho, embora não se afaste da ideia de que o Atlético tem que vencer esse jogo em Araraquara. Na hipótese do empate do Atlético em Araraquara, ele fica com 60 pontos. 60 pontos. 60 pontos. E aí ele vai ficar dependente do quê? Olha, basicamente ele tem que torcer nos confrontos diretos que existem entre os times brigando pelo G4 para empates, né? Esse é um bom resultado. Tem que vencer o último jogo e aí vai depender dos outros resultados, né? Vai ter que ter uma condição, uma combinação de resultados. Por isso que é melhor ganhar o jogo. Depende também do resultado da Chapecoense hoje, né? O que vai acontecer. Então a gente não tem como traçar exatamente por causa ainda. dos confrontos diretos. Né? Nessa próxima rodada, então, nessa de agora, teve Novo Horizontino e Remo, que foi benéfico para o Atlético, né? O empate em 1-1. Depois tem Goiás e Novo Horizontino na rodada 37 e na rodada 38 tem Remo e Goiás. Mas, Fernando, por gentileza, mostra aqui essa classificação aqui. Veja aqui, o Novo Horizontino é 57, o Atlético é 59. Sim. Depois tem um monte com 59, 58. Então não adianta, isso aí matemática, calculadora, o Atlético tem que ganhar em Araraquara. Não adianta, mas se quiser subir, se não ganhar, lamentavelmente, né? Não pode as próprias feridas e fica mais um ano. Não pode dar chance pro azar, né? Como diriam, né? O Atlético depende só de si. Então vencer as duas partidas, ele sobe. Esse que é o problema. Além de ficar numa segunda divisão é terrível, sob todos os aspectos, mas ficar numa segunda divisão sem nada acontecer de novo vai ser pior ainda. E tem a situação, né, que é o histórico do ano passado, o Atlético também dependia só de si para permanecer na Série A, não conseguiu. Tinha que ganhar um jogo só. Mas eu acho que a motivação desta temporada é melhor. Eu acho que o trabalho do Odair Helma é melhor do que foi o do Lúcio Gonçalves. Acho não, tenho certeza. Sim. A grande decepção ano passado foi o Paulo Autuori, que não conseguiu transformar nada no período em que esteve no Atlético, e o Lúcio Gonzalez muito sem comando. Os jogadores não responderam, e além da lesão do Fernandinho. Este ano eu vejo o time mais modesto, tecnicamente, os jogadores com mais responsabilidade. Claro que o Viveiros ficou devendo. Eu acho que não jogou bem, perdeu gols, oportunidades. Felizmente o Mendonça fez aquela jogada de linha de fundo, que é uma coisa que eu reivindico há muito tempo para os nossos times. E foi o lançamento do Teran. Tanto o Atlético quanto o Curitiba precisam de jogada de linha de fundo. Porque essa jogada de linha de fundo propicia a chance do gol. E foi exatamente o que aconteceu com o Mendonça. E também ontem no gol do Curitiba, né? Uma bola de linha de fundo bem aproveitada. Então, são detalhes técnicos, vamos dizer, estratégicos, que eu vejo no time do Atlético atual, ele com mais dignidade, vamos dizer assim, do que do ano passado. E vocês sabem Por causa do técnico. Evidente, é o treinador. Porque o Atlético não dispõe de uma diretoria de futebol, né? São só empregados, o presidente e acabou. Então o Odair Helma faz às vezes do diretor de futebol, do vice-presidente, do próprio Relações Públicas, porque ele que tem que afagar os jogadores, acalmar a torcida. A torcida, e principalmente esse confronto com a torcida, né? Ele interviu. 40 mil pessoas no estádio, todas olhando para ele. Ele interviu pessoalmente, eu tomei conhecimento, para acalmar a diretoria e torcida na relação estremecida que estava existindo. Porque a torcida, inclusive, estava organizada, estava
impedida de ir com os Exatamente. adereços ao É. estádio. E houve uma trégua depois disso. Por causa da interferência do Odair. E importantíssimo para o clube ter o apoio da torcida agora nessa reta final. E como ninguém aqui quer um ano sabático, né, de Augusto Mafuz, nem de Carneiro Neto. Não, eu vou encarar. Né? Porque o Coxa já está na Série A. Eu tendo um na Série A, eu já amorteço a dor. Agora o Muito duro é ter os dois. Muito né? bem. Mas vocês sabem Na o que aconteceu nas últimas 4 rodadas que não havia acontecido até então com o Atlético nessa Série B? O Atlético ficou 4 jogos sem sofrer gols. Empate contra o Curitiba e as 3 vitórias. Não sofreu gols nessas vitórias. Não tinha acontecido ainda, Carneiro. Isso é um fato. Mas então, é mais incrível. mérito do técnico Do Odair técnico. Helma. Você veja a zaga que a diretoria montou no primeiro turno. Abraão, Beleze, Gamarra, Léo Pelé. Veja a diferença para a atual zaga do Atlético, né? A participação desses atuais zagueiros. A personalidade que o Filipinho recuperou como primeiro volante. A ajuda com a contratação do Benavides. O jogo do Teran. Né? O Esse Teran Teran joga é um muito jogador bem. de Essa revelação, primeira- o zagueiro... Oi? O Primeira zagueiro, classe. Aguirre, que chegou também? Não, o outro. O Ayrton. O menino do Atlético. Arthur. Arthur Bom Dias. jogador. Ainda, veja que o Atlético não dispõe do Dudu, que é a grande revelação, está lesionado. Então houve uma recuperação do Atlético sob o comando do Odair Helma, que praticamente livrou a cara da diretoria. Uhum. Né? Porque os erros eram tão assim, assintosos e as indicações do Odair Helma. Né? A partir do próprio Viveiros. Então, tudo isso tem que ser levado em conta pela torcida, que tem que respeitar esse profissional. Agora, como disse o Mafuz, as coisas não mudam no Atlético para o ano que vem. Eu diria que, independente de Série A ou Série B, eu acho que deveriam mudar. O Atlético tem que ser mais institucional, porque ele ainda não é uma SAF. Uhum. Porque a hora que ele virar SAF vai ter um dono. Aí nós vamos saber quem é o dono do Atlético. No momento, tem um dono amador. Entre aspas, porque o atual presidente é remunerado. Então, uma situação meio anacrônica, eu diria. Fazer um registro aqui. Em maio, a gente noticiou aqui que o presidente do Conselho Deliberativo do Atlético, o Aguinaldo Coelho, ele havia sido acusado de crimes na presidência do Conselho de Odontologia que ele exerce, e agora saiu o resultado aqui da Justiça, né? A Justiça Federal julgou extinto o pedido de abertura de um processo de improbidade administrativa que foi feito pelo Sindicato dos Odontologistas Por do qual Estado do motivo Paraná. que extinguiu? Vamos ver aqui, na sentença proferida, o juiz indeferiu a petição, julgou extinto o processo em razão da ilegitimidade do Sindicato dos Certo. Odontologistas Então é questão processual. para propor ação civil pública Certo. de improbidade. Então é questão de processual, não é questão de prova. Quer dizer, não foi extinto por falta de prova, foi extinto por falta de legitimidade do sindicato para propor. Tem uma aspas aqui até do Aguinaldo. Não torna menos grave a atuação dele no caso. O próprio Aguinaldo diz aqui que as informações são inverídicas, ele sempre se disse claro. Inocente nesse caso. É Só para fazer evidente. o registro aqui. Bom, meus amigos, eu queria uma opinião de vocês sobre 2 assuntos. Na verdade, pode ser 3 até. Primeiro, a renovação do Alex com o Operário foi anunciada na semana passada. Você, Carneiro, comentou na semana passada aí, ou programas atrás, né, sobre a permanência do Alex no Operário. Agora, começando uma nova temporada, né, no time lá de Vila Oficinas. Você acha importante para o Alex ter esse tempo, essa estrutura? Sim, se mas acostumou já exatamente. com o clube? No momento em que o Operário ficou livre de qualquer suspeita de cair para a Série C, que era o temor, uma campanha extremamente irregular, um time mal formado, sem dúvida alguma, a diretoria teve a sabedoria de procurar o Alex para a renovação. Então, com essa antecedência, porque o campeonato da Série B só vai começar em março. Ao contrário da A, que começa em janeiro. Então, o Operário terá muito tempo para se preparar, o Alex provavelmente vai indicar jogadores, haverá uma reformulação. Eu acho muito positivo.
Muito bem. E eu gostaria também de te ouvir, Carneiro Neto, sobre aquelas declarações do Oswaldo de Oliveira e do Emerson Leão sobre estrangeiros no Brasil, durante o evento ali da convocação da seleção brasileira com o italiano Carlo Ancelotti, que causou um climão, causou um momento muito indelicado, vamos dizer assim. Não, constrangedor. Constrangedor. Agora, veja bem, eu sempre emiti a minha opinião e não mudo. Eu não gostaria de ver um técnico estrangeiro na seleção brasileira. Afinal, o futebol brasileiro é campeoníssimo, pentacampeão do mundo, etc. Mas a diretoria da CBF esgotou-se. Ela não conseguia mais encontrar uma solução local. E vinha namorando já há 2, 3 temporadas o Carlo Ancelotti, que é indiscutivelmente o maior nome de técnicos do futebol mundial, pelas conquistas, pela sua performance. Então a gente, vamos dizer assim, abrimos uma exceção de aceite. Agora, a reação do Oswaldo de Oliveira e do Emerson Leão, eu achei ela deselegante. Ela não deveria acontecer. Aliás, o Ancelotti compareceu a essa reunião apenas por gentileza, não tinha obrigação nenhuma, e saiu-se muito bem depois de ter sido fustigado. Eles se desgastaram, tanto o Oliveira quanto o Leão. Mas a seleção brasileira não depende só do Carlo Ancelotti, que já errou em convocar o Richarlison, por exemplo. Então nós vamos aguardar, porque as tormentas estão aí. Não é só a natureza não, que mudou. O futebol mudou muito nos últimos 20, 25 anos. E o Tafarel, que é preparador de goleiros da seleção, depois nas redes sociais criticou o Leão, dizendo que... Mas é uma briga antiga. Ele menosprezava todo mundo. É uma briga antiga entre o Tafarel e o Leão desde 1996. Quando o Atlético Mineiro eliminou, inclusive, o Atlético Paranaense aqui. Em relação ao Leão, embora ele tenha sido grosseiro, a forma como ele falou, mas o conteúdo dele não foi de ofensa. Ele não ofendeu o Ancelotti. Ele falou que a culpa de tudo é do treinador brasileiro, que não se prepara, não se preparou. Agora, Oswaldo Oliveira, sim. Oswaldo Oliveira, ele era um treinador, não sei quem me falou, que trabalhou com ele, que ele ficava no banco, ele não enxergava nada. Ele olhava para o jogo, não sabia o que estava acontecendo. Tanto é que está desempregado há muito tempo sem encerrar a sua carreira. Mas ele foi grosso, mal educado e invejoso. Bom, a gente não fala muito de Brasileirão da Série A aqui no podcast, Carneiro e Mafuz, mas ano que vem acho que vamos falar bastante. Só que nesse momento, na Série A do Brasileiro, o Santos está correndo um sério risco de rebaixamento. Faltam 6 jogos, o Santos está na zona e ontem teve Flamengo e Santos, o Neymar aprontou de novo, né? Saiu com chilique. Que vergonha. Vergonha, Mafuz, essa situação? Uma vergonha. Qual seria o... Eu vi o jogo inteiro, eu vi os 90 minutos de jogo. Ele não correu em campo, ele reclamava dos companheiros, passou reclamando dos companheiros. É um ex-atleta, né? O jogo inteiro, reclamando do árbitro, dava para ver que ele estava provocando a saída dele. Aí quando o técnico tirou e colocou o Robinho Júnior e mais o Bom Tempo, botou a gurizada da base, o Santos começou a jogar e fez 2 gols, quase empatou o jogo. Agora, o que me admira, Mafuz, é a mídia do Eixão, Rio-São Paulo, alguns representantes dessa mídia esportiva ainda entenderem, acreditarem que o Neymar pode ajudar a seleção brasileira. Se ele não ajuda o Santos... Ele já é ex-atleta, tá bilionário. Aproveite a vida, meu filho, e não atrapalhe a seleção brasileira. Não, e a falta de crítica. Eu assisti na Premier, era o Júnior, que eu acho um comentarista muito fraco, e o Lédio Carmona, excelente jornalista, excelente caminho. Nenhum fez crítica direta durante os 90 minutos pela conduta do Neymar. Eu não sei o receio que existe de criticar o Neymar. E se o Santos cair, Neymar joga a Série B? Não vai jogar.
É evidente que não vai jogar. Mas que vexame seria, né? Com o Neymar ter um rebaixamento. E depois que o Pelé faleceu, Mas não é né? vexame, é consequência lógica. É. Vai ser rebaixado porque passou o campeonato inteiro iludido com o Neymar. Você concorda? Não, É ilusão? Eu já falei isso. Quando contrataram o Neymar, eu falei que era uma ilusão. Olha, o Santos vai muito mal. Estava na Série B, subiu este ano. Se cair de novo, é um papelão. Então é isso, é um clube que, apesar do Vojvoda, eu admiro o Vojvoda, é um ótimo treinador, mas entrou numa barcaça furada. Olha, complicada. A situação do Santos é muito delicada. Muito bem, meus amigos. Então, fechamos aqui o podcast Carneiro e Mafuz. E na semana que vem, na próxima segunda, estamos aqui de volta para falar, quem sabe, do título do Curitiba e do Atlético na Série A, confirmado na Elite. Tá bom? Valeu, tchau, tchau.